Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, a reforma da Igreja, né? E a crise que a Igreja viveu durante o século XV e XVI. Essa crise ela está ligada a... Então, vamos falar aqui sobre o início dessas críticas, né? Dentro da Igreja e fora dela. Bom, antes de Martinho Lutero estar fazendo a reforma, a Igreja Católica já vinha passando por inúmeras críticas. Até mesmo na Idade Média ela sofria crítica. Lá na Idade Média havia grupos como os cátaros na França e anabatistas que constantemente criticavam a Igreja e fundaram até comunidades religiosas separadas da Igreja Católica. E depois, durante o Renascimento, com as mudanças, né, trazidas da Idade Média para a Idade Moderna, que vocês viram no vídeo passado, né, as transformações no pensamento, na política, na economia, na cultura, na arte, vão chegar também na igreja. E os humanistas vão falar sobre a riqueza da igreja e o seu descompasso com a palavra de Deus. Então, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o lápis ou caneta para fazer anotações, tá? E quero pedir outra coisa, não vamos generalizar. Quando eu digo igreja, não estou falando de toda a igreja, estou falando de alguns membros da igreja que estavam praticando atos que não estavam condizentes com os ensinamentos bíblicos, tá bom? Então não vamos generalizar, vamos sair das generalizações, tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos, olha, esses, é, esses críticos de antes de Lutero. Martinho Lutero fará a reforma, né? Criará uma nova doutrina. Mas esses aqui farão críticas contra a Igreja Católica e vão ser líderes de movimentos e rebeliões contra a Igreja, principalmente o Johann, ou John, né, que aqui é John, né, não é Johann, não, John Huss, tá? E o colega dele, John Wycliffe. Então, eles são ingleses e vão falar da riqueza da igreja, do acúmulo de ouro, do acúmulo de terras e que ela deve mudar o comportamento dela. Thomas More falará contra ela também. Erasmo de Roterdã, no seu ensaio para a loucura, ele também estará fazendo altas críticas para alguns membros dessa igreja de reforma, tá? Aí está o Martinho Lutero, o nosso homem que colocou fogo, né, na Europa. Então, ele é um monge católico. Além de ser monge católico, ele estuda a teologia e é professor de teologia na Faculdade de Wittenberg, na Alemanha. E ele que vai criticar, fazer as críticas e vai ser o primeiro a reformar, né, o reformador que teve êxito dessa igreja católica aí, tá bom? Ele teve êxito, tá, gente? Vou falar com vocês aqui antes que eu me esqueça. Por quê? Porque ele esteve apoiado na burguesia da época, que vinha crescendo bastante, se tornando muito importante. Ele teve apoio da nobreza e ele teve apoio dos camponeses, tá? Esses grupos aqui sociais o apoiaram. A burguesia apoiou o Martinho Lutero, por quê? Porque queriam fazer um comércio que pudesse obter lucros. Eles estão atrás de lucro, e isso era combatido pela igreja. Isso era chamado pela igreja de usura, tá? Então o lucro era condenado pela igreja. Ela não aceitava. A nobreza se juntou ao Lutero porque queria tomar as propriedades da igreja. Tomar as propriedades da igreja e tomar o lugar da igreja no cenário político também, porque a igreja que comandava todo o universo mental, espiritual, ditava normas, né, durante aquela Idade Média toda, ditava normas de conduta, de comportamento, ela comandava. Então a nobreza quer o lugar dela e quer as terras dela. Os camponeses querem poder ir para o céu sem ter que passar pelo purgatório.
porque o purgatório era um lugar muito ruim, eu vou explicar aí, tá? E eles querem também se livrar da quantidade de impostos, né, que eram cobrados para cima deles. Então, a burguesia também, viu? Ela era onerada com impostos, tá? Indo aqui. Então, Lutero aí, né, o primeiro reformador de sucesso, que vai chegar a criar uma nova doutrina. Ele questiona muita coisa na igreja, são mais de 95 críticas que ele lança. Porém, nós vamos falar dessas duas que essa aqui é principal para o Lutero. A simonia, que é vendas de relíquias, coisas sagradas, tá? E vendas de cargos dentro da igreja. A igreja vendia cargos de cardeais, de bispos, de arcebispo. Ali dentro era o comércio de cargos. Isso era simonia. E indulgências. Indulgência, a própria palavra significa perdão. Mas, naquela época, algumas pessoas, para serem perdoadas, né, elas tinham que pagar. Então, o perdão era pago. Se você quisesse, quando morresse, ir para o céu diretamente, sem passar pelo purgatório, você teria que pagar as indulgências. Da onde saiu essa tal de indulgência paga? Do Papa Leão X, tá? Esse Papa Leão X, ele é que vai começar com essa historinha aí das indulgências pagas. Por que ele faz isso? Porque lá o príncipe rapidinho, eu vou falar com vocês. O príncipe do Sacro Império Romano Germânico não tinha idade para assumir a posição dele de príncipe, então, para conquistar essa autorização diante da igreja de assumir, ele teve que pagar altas quantias para, né, ali para a nobreza. Então, e ele pegou muito dinheiro com a igreja, dinheiro demais para fazer esse pagamento. Então, quando a igreja cobrou, era o Papa Leão X. O Papa Leão X falou: olha, você vai ter que pagar o que você pegou, né? Aí ele, mas como que eu vou pagar? É dinheiro demais. Aí ele falou: olha, então faz o seguinte, faz assim, vende perdão aí, vende indulgências e uma parte do dinheiro você paga aqui, a igreja, a outra a gente vai usar, a outra metade, para construir a igreja de São Pedro, chamada Basílica de São Pedro, linda, maravilhosa, que está na Itália, né? Então, começou essa historinha das indulgências pagas com este Papa Leão X, tá? Depois vocês verifiquem a história aí, né? Façam uma pesquisa. Então, as críticas de Lutero não eram só 95, eram muito mais de 100, tá? Eram muitas. E aí ficaram as 95. Ele vai escrever e vai colocar na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. A porta era usada como meio de comunicação com as pessoas. Não foi o Lutero que inovou isso. Isso já acontecia, tá, gente? Tudo que a nobreza, a igreja, quem quisesse publicar alguma coisa, pregava na porta. Então, era o meio de comunicação deles lá da época. E o Lutero chegou e pregou as 95 teses na porta, tá? Aí, olha, indulgência significa perdão de pecados, tá? Aqui é uma brincadeirinha, né? Que para você ir para o céu só falta uma coisa, me dá o seu barril aí, ó, né? Então já tinha dado tudo. Então dá no barril também, né? Uma brincadeirinha aqui, né? Exagerando um pouco aí a entrada no céu. E aqui, olha, a venda de indulgências, né? O que a Igreja Católica dizia? Olha, assim que uma moeda tilinta no cofre cai lá dentro, sai então uma alma do purgatório. Uma alma que está no purgatório sofrendo consegue libertação. Então o povo era todo momento falado isso para eles. Eles viviam com isso aí, ó, esse barulho na cabeça. Aqui, ó, está o Johannes Gutenberg, que inventou os tipos móveis, né? Que são tipos móveis? Aquilo que faz com que seja imprimido no papel as informações. Então ele cria a imprensa, por assim dizer. E nesse momento, então, as informações elas vão correr muito rápido pela Europa, devido, né, ao surgimento da imprensa, essa novidade aí. E aqui está o Martinho Lutero,
pregando as 95 teses lá na porta de Wittenberg. Olha só o povo olhando, assustado, o que está acontecendo. Vocês devem estar falando aí, mas, professora, aquele povo era a maioria analfabeta na Europa, e vocês estão certos, eram mesmo. Só que aqueles que sabiam ler, o que eles faziam? Liam, interpretavam do jeito deles o que eles leram e passava para o povo. O que acontecia? Aumentava demais, mudava a informação. Vocês sabem, hoje em dia a gente tem um exemplo claro disso no WhatsApp, nas redes sociais. Você lança uma informação ali na íntegra de um jeito, e quando ela passa por roda todo mundo, ela já virou outra coisa. Aumenta demais e acaba virando mentira, né? Às vezes acrescenta tanta coisa que acaba não se tornando mais a realidade. Então, imagine aqui, que era de boca a boca. Né? Quem sabia ler ia lá, lia, interpretava do jeito que entendia e saía passando para as pessoas. Isso gerou um pânico geral nessa sociedade aí, ao ouvir tudo que estava sendo falado sobre a Igreja Católica. Né? E isso também, a criação da imprensa, fez com que essas notícias se espalhassem com rapidez por toda a Europa e acabou chegando no ouvido do Papa. Aí deu ruim para o Lutero, né? Aí nós vamos ver que o Lutero vai ter que enfrentar a chamada dieta de Worms. Dieta é o que você se alimenta, né? A dieta. E aqui, no caso, é o documento, tá bom? O documento chamado Worms. O Worms, vocês já sabem, significa vermes. Então, isso aqui não pode ser coisa muito boa, né? Ele teria que chegar lá e retratar-se diante do Papa e desfazer tudo o que ele estava falando para a sociedade da Igreja Católica, né? Então, o que o Lutero fará? Não vai. Ele simplesmente fala: eu não irei, eu não vou, de maneira nenhuma. Tá? Eu tenho compromisso com a minha consciência e com Deus, e com a palavra de Deus. Portanto, eu não irei lá, não vou me retratar. E aí ele termina, né? Se benzendo. E que Deus me ajude, porque ele sabia que a coisa não ia ficar muito boa pro lado dele, né? Não ficou mesmo, né? Que aí o Papa mandou, né, para ele um outro documento. Aliás, gente, ele queimou, viu? Aquele documento que chegou para ele, a dieta de Worms, ele foi lá para o meio da praça, tocou fogo nela e queimou. E falou assim, aqui, ó, eu tenho compromisso com a minha consciência. Quer dizer, nesse momento ele ficou bem rebeldezinho, né? Invocadinho à beça. E aí, então, havia, né, ali também um outro reformador aí, né, um radical chamado Thomas Müntzer. E o Thomas Müntzer vai pegar os protestantes, que são seguidores de Lutero, e juntar com os camponeses lá e fazer uma revolta. E vai dar em muitas mortes. Lutero vai ficar muito chateado com isso, porque Lutero não é líder de revolta e de rebelião. Ele quer mudança, ele quer reforma, mas ele quer dentro da paz, né? Ele quer que a igreja reconheça que precisa mudar a forma. Então, ele vai, né? A igreja vê que está tendo dentro da Alemanha uma guerra praticamente, né? A revolta dos camponeses, e o Papa manda, né? Um outro documento chamado a Espirra, que é para poder acalmar os protestantes, né? Dando a eles ali naquele momento uma certa liberdade para que eles sigam os fundamentos do protestantismo, né? Só que isso vai durar 3 horas apenas. E aí o pau volta a quebrar de novo, né? A confusão começa novamente. Então, você tem a igreja lançando mão de um outro documento chamado a Confissão de Augsburg, onde o Lutero não estava presente, porque ele já havia, nesse momento, a nobreza retirou ele da Alemanha, mandou para a casa lá para a Saxônia, né, ali mesmo, nas proximidades, e para que ele não passasse, né, não fosse levado para a Inquisição. Então ele foi para a Saxônia, ficou escondido lá. E, inclusive foi lá que ele redigiu, né, passou a Bíblia do latim para o alemão. Então, a Confissão de Augsburg é um documento
para, para que não ocorra a divisão da igreja, para que se reúnam e entrem num acordo lá no Palácio de Carlos V. Só que não teve acordo. Os fundamentos do luteranismo foram levados por este homem aqui, ó, o Filipe, tá? Que é um membro da nobreza, que levou os fundamentos e lá estava, né, confirmando que a salvação é unicamente pela fé e que a Bíblia tinha que ter uma interpretação livre e a igreja não concorda com isso. Então as coisas ficam muito tensas mesmo e não tem como impedir a divisão da igreja. Então a igreja foi dividida, né? Ruiu-se aí aquele poder universal da Igreja Católica naquele momento. A paz de Augsburgo significa o quê? Uma nova religião, uma nova doutrina surgiu na Europa, o luteranismo, tá? Então, depois desse fato aqui, nós temos aí a confirmação dos princípios luteranos, né, através da nova religião, conhecida como protestante, mas que é luterana, é luterana o nome, tá? E aí fica confirmada a salvação é pela fé. A Bíblia, ela foi escrita em alemão, foi retirada os santos e as imagens, há uma livre interpretação da Bíblia, todos podem ler e interpretar a Bíblia. Não, isso não é coisa só de padres e pastores, né? Fim do celibato, os pastores podiam se casar, até mesmo o Martinho Lutero se casou, teve família, né? Eles não seguem a autoridade do Papa. Os sacramentos principais para eles é o batismo e a Eucaristia, que é a comunhão, né? E eles, claro, tiveram apoio dos nobres, da burguesia e também dos camponeses, né, que estavam ali tão oprimidos com tantos impostos e tantos pecados, né, que eles tinham que pagar para ficar livre deles, tá? Bom, essas ideias do Martinho Lutero ganhou muita força na Suíça com esse homem aqui. Martinho Lutero foi reformador da igreja e criou uma nova igreja. Não só reformou, como criou uma nova doutrina luterana. Não foi o principal. O principal foi João Calvino. Por quê? Porque foi João Calvino que conseguiu lançar as bases do calvinismo e mandar para vários lugares do planeta, tá? O calvinismo, eles têm o mesmo princípio do luteranismo, porém com uma diferença. Aqui, ó, a ideia, aqui a salvação é pela fé. Todos são salvos se têm fé, né? Aqui a salvação ela já é determinada por Deus, é predestinação, tá? Então você será salvo ou condenado a hora que você nasce, você já vem com a plaquinha, salvo ou condenado, tá? Aqui, ó, você é predestinado. Deus é que escolhe os seus eleitos. Então nada que você faça, mesmo que você tenha muita fé, mudará essa situação, tá bom? Então, eles são todos da burguesia, a maioria deles são burgueses, estão envolvidos no comércio e no lucro. Então, para eles, o que diferencia uma pessoa salva de uma não salva? Uma alma salva de uma que não foi salva por Deus? A sua prosperidade. Quanto mais prosperidade ela tem, mais bênção ela é, mais abençoada ela está. Então, isso é uma clareza para eles de alma salva, tá? É uma coisa, né? Eram os calvinistas, tá? Da época. Então, se você é próspero na família, se você tem prosperidade, você tem riqueza, se você tem uma família linda, maravilhosa, se tudo para você dá certo, é porque você é uma pessoa salva já. Você já é um eleito de Deus, ok? Agora, se você está lá todo mal na sua vida, é sinal de que você não foi escolhido, você já está condenado, tá bom? Eles vão encorajar o trabalho e o lucro, claro, eles são da burguesia, né? E vão condenar os prazeres da carne, muito. Para eles é terrível, tá? Jogos, música, dança, que não seja para louvar o nome de Deus, é prazer mundano. Então, para eles não serve, tá? E gastar também não, é poupar. Eles gostam da poupança, da economia, tá bom?
Então, esses são os calvinistas, eles têm muito mais coisa para falar deles, mas eu não vou falar, senão vai estender muito o vídeo, tá? Depois nós falamos mais um pouquinho. E aí, o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra, essas ideias aqui, ó, foram voando, né? Chegaram lá. Claro. E quando chega ali, vai encontrar graça nessas ideias. O Henrique VIII, ele vai gostar da ideia de romper com a Igreja Católica. Para fazer o quê? Para fortalecer o seu poder no reino, né, na Grã-Bretanha. Nesse momento, gente, de transformações, como eu falei, a política está se transformando também. Está ocorrendo uma centralização de poder na mão dos reis, tá? Muito apoiado pela burguesia. E para que esse poder fique concentrado na mão desses reis, as riquezas têm que ficar dentro do reino e darão origem depois aos estados modernos absolutistas, tá? Isso aí. Então, o que o rei Henrique VIII fará para romper com o Papa de Roma? Ele vai criar uma situação. Ele vai chegar para o Papa de Roma, né, manda um documento pedindo o divórcio da sua esposa, a Catarina de Aragão. Por quê? Ele diz o seguinte: olha, Papa Clemente VII, eu preciso me divorciar de Catarina porque ela não tem como me dar filhos saudáveis. Ele teve 6 filhos, todos morreram. Então ele fala: eu quero me casar, divorciar da Catarina de Aragão, me casar com a Ana Bolena. E aí o Papa, claro, deu a negativa. Ele fala: não, você não pode fazer isso, divorciar para casar com a outra. Ele não aceita, o Papa não aceita, até por uma questão política, porque o primo da Catarina de Aragão é o Carlos V e ele está como imperador da Alemanha, onde ele está lutando contra o avanço do protestantismo lá. Então o Papa fala: não, você não vai fazer isso. Aí ele fala: então tá bom, então eu desligo da igreja e vou fundar a minha própria igreja. Então ele funda o anglicanismo, que traz o ritual do calvinismo misturado com o ritual do catolicismo. Ele mantém ritos católicos dentro de uma outra, e calvinista dentro de uma outra doutrina, a anglicana. Tá? Até hoje existe na Inglaterra, viu? Então, e tem no Brasil também, a Anglicana do Brasil. Então, lá, o que ele vai manter? A salvação é pela fé, isso aqui dos calvinistas, né, dos reformadores. Ele mantém os 2 sacramentos principais aqui, que é o batismo e a Eucaristia, e que durante a comunhão, durante a Eucaristia, existe a presença apenas espiritual, né, de Cristo, né? E que eles rejeitam também a autoridade do Papa, é uma igreja sem Papa, tá? E claro, por que não tem Papa? Porque o chefe da igreja também é o chefe de Estado, porque ele é o chefe da igreja e do Estado. Então, nesse momento, todos os impostos que eram levados para Roma vão ficar com o rei, vai ficar dentro da Inglaterra. Olha que grande cartada, né? E aí você tem um clero também hierarquizado, do mesmo jeito que acontece na Igreja Católica, e não havia também celibato. Não tem que ficar, né, sem casar, não. Os pastores, né, da Igreja Anglicana podem se casar. Então, essa nova igreja na Inglaterra, essa na Suíça espalhou-se para o resto do mundo também, e essa daqui na Alemanha, ok? E a Igreja Católica, ela ficou lá, né, toda de boas lá, tá bom, vamos ficar aqui, não vamos reagir. Não, foi assim? Claro que não. A Igreja Católica reagiu sim e fez a chamada contra-reforma. Essa contra-reforma ela vai vir para combater o avanço do protestantismo ali. Até porque a igreja perdeu muitos fiéis. Então ela precisa voltar, né, a retomar de novo o fôlego dela, né? Então, durante a contra-reforma, ela vai se reunir, né, os cardeais e bispos no concílio na cidade de Trento. Concílio, gente, é tipo uma assembleia, tá? Na cidade de Trento. E os bispos e cardeais vão analisar, né, todas as críticas que foram realizadas lá contra a igreja e vão fazer o seguinte: lançar um documento confirmando que as Sagradas Escrituras
elas devem continuar, né, sobre o poder da igreja, que deve passar ler e interpretar e passar para o povo, vai reafirmar que todos os dogmas da igreja, eles são válidos, então eles vão continuar não mudam nada, a fé e mais as boas obras é que salvam. Mantiveram lá os 7 sacramentos, reforçaram o culto aos santos e Virgem Maria, isso foi muito reforçado, e houve uma reformação no costume da igreja e na organização dessa igreja, tá? Inclusive, um grande ganho aqui, nesse momento, foi o fim do pagamento das indulgências. A igreja acabou com isso, tá? A cobrança do pagamento para receber perdão. Então, ela acabou com isso aqui, tá? E vai permanecer mais severa com relação à disciplina e o celibato, porque para eles isso é importante demais. Para a Igreja Católica, o membro do clero ele deve dedicar-se unicamente a Deus, né? E se ele se casa, ele vai ter que distribuir a sua atenção para a família, para os afazeres, para o trabalho, para o sustento da família. Então, eles mantêm o celibato. O membro do clero não deve se casar, ok? E cria um índex. O que seria o índex? Os livros proibidos aos católicos, que não deveriam ser lidos. E então a igreja queimou livro demais. Ela fez uma verdadeira fogueira santa naquela época, queimando os livros que eram de Platão, Aristóteles, de todos aqueles filósofos da antiguidade, tá? Colocou numa praça e queimou tudo. Eram chamados livros proibidos aos católicos. E criou aqui os soldados de Cristo, os padres jesuítas ou Companhia de Jesus, que acompanhou todos os grandes navegadores que vieram aqui para a América, né? Que colonizaram a América Espanhola, aqui a América Portuguesa. Todos nós, né, recebemos essa herança aí da Igreja Católica, porque os padres jesuítas, né, vieram para expandir a fé católica para as áreas colonizadas, ok? Então, essas são as principais informações que eu tinha para passar para vocês. Eu tentei fazer o máximo para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e então fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.